Saudações pessoal e salvem as peruas. Bom, falando de perua novamente no canal, tá tendo uma reforma em algum lugar aqui no prédio, por isso esse barulho de martelada, mas enfim, o trabalho não para. Hoje vamos falar de Caravan. A Caravan, sem dúvida nenhuma, ela marcou a história da Chevrolet no Brasil, foi uma perua importantíssima, lançada em 75, e acabou fazendo parte da vida de muita gente. Você sabe que eu tenho história com Quantum, mas gosto muito de Caravan também, conheço pessoas que têm história com Caravan, a gente já falou de Caravans de diversas versões. Essa Commodore marcou uma fase legal, que é a 8990, houve a penúltima mudança, né, da Caravan, e ela, acho que ela chegou num ponto estético que eu gosto bastante. O desenho da frente, que foi remodelado, a Chevrolet trabalhou muito bem isso. E esse exemplar em especial traz uma mistura de coisas legais. É uma Caravan Commodore, uma versão bem completa, com 4.1 a álcool, ou seja, uma das melhores configurações mecânicas da época. Muito bem, pessoal, Caravan Commodore, olha que maravilha. Cara, eu gosto muito de Caravan também, não só por ser uma perua, eu gosto mais de Caravan do que de Opala. Eu acho que a Caravan foi um carro que tem uma história bacana, estou procurando uma, inclusive, se tiver por aí. Tinha aquela concessionária aqui de São Paulo que fazia a versão 4 portas. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, tinha uma no bairro de Moema, eu olhava aquela Caravan e assim, você viu o cara passando na rua e falava, cara, as pessoas não estão vendo que é uma Caravan 4 portas? Enfim, nunca existiu, né, de fábrica, mas estou procurando uma delas. Essa de Moema era muito bem conservada na época, isso há 25 anos atrás, né? Mas era um carro de uso, eu via sempre a pessoa passando com ele pela rua. De qualquer forma, com essa história bem bacana da Caravana, desde 75, ela foi se desenvolvendo e foi mudando. Eu sempre falo isso em matéria de Opala. A Chevrolet fez um trabalho legal. Apesar do Opala ser um carro dos anos 60, basicamente, eles conseguiram renovar o carro com o passar dos anos. Logicamente, importações fechadas e tudo mais também tivemos aqui, mas a parte de suspensão e dirigibilidade mudou drasticamente, cara. Se você pegar um Opala dos anos 70 e essa Caravan aqui, do final dos anos 80, é completamente distinta. A impressão parece que é outro carro. Começando aqui pela dianteira, temos aqui algo legal. 85 teve um facelift e 88 teve outro. Foi uma coisa até sutil, se você olhar. É que na época, é engraçado, você vê esses carros, nova Caravan, daí mudava, dava a impressão que mudava muita coisa, mas se você pegar, não, cara, não mudava muito. É muito curioso como você tem noções diferentes, olhando com uma ótica distinta. Mas é muito legal, porque a Commodore era uma versão intermediária, e a partir dos anos 80, quando veio o Diplomata, a versão Diplomata, ela era uma versão topo de linha, ela se tornou intermediária com a chegada da versão Diplomata, então isso é bem interessante. As famosas rodas ralinho, que a Chevrolet, na verdade, ela criava vários pacotes de opcionais, e é engraçado, porque você vê a roda ralinho na Diplomata, a Commodore também, o Diplomata teve calota, lembra aquele que a gente gravou, que eu acho legal, mas tinha problemas de refrigeração. Então, interessante, cada época tem algum detalhe especial. E esse borrachão aqui do lado eu acho bonito também, Commodore SLE, ou seja, juntando duas siglas, né? O Commodore tradicional e o SLE, que no Monza era o super luxo especial. O significado das siglas é bacana, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois no nosso vlog de quinta-feira. Esses cromados todos também acho bem bonitos, e esses cromados são muito resistentes, né? Eu vou na feira toda semana, tem um cara que tem um Golzinho BX lá, o Golzinho está bem judiado, mas tem uns cromados que estão muito inteiros. Eu falo, cara, olha a qualidade desses cromados, mais de 40 anos no caso do Gol, e eles estão aí vivos. E entre os opcionais desse carro, que legal, o bagageiro, o famoso rack de teto, que dava um aspecto diferente, né? É engraçado porque eu tinha um colega de escola que o pai dele tinha uma Quantum sem rack de teto, era muito esquisito. O Lucas Martini, lembro até hoje. Cara, eu nunca vi nenhuma outra Quantum sem rack de teto, só do pai dele. Eu não lembro exatamente por que razão. Se tiver uma aí, alguém tiver uma história, comenta aí. 4.1S, outro detalhe, entre aspas, muito bacana desse carro, justamente fazia toda a diferença. E aqui, olha que legal. Olha que legal esse porta-mala, não só esse tampão, mas a questão do porta-mala que a gente tem aqui, o espaço do porta-mala. A gente fala muito de SUV hoje em dia, que o mercado basicamente tem SUV para todos os lados. Se a gente analisar essas peruas dos anos 80, o espaço para bagagem é muito melhor do que os SUVs, mas o mercado acabou mudando e ditando uma nova regra. É impressionante isso. Mas olha que legal o acabamento, né, que a gente tem num carro como esse, nessa padronagem. Bacana, né? Realmente bem legal. E o som, né, de fechar
clássico demais. Falei das duas portas, né? Isso aqui é interessante, o Dani até estava me falando uma curiosidade, que em 90, depois mudou, né? Em 91 veio uma recivilização, depois vamos falar sobre uma, que é a última Caravan. A gente tem aqui essa parte que acabou protegendo o dedo, né? Em 90, no final de 90, tiraram isso aqui, as mulheres reclamavam que não tinha, que quebrava a unha. Interessante, né? Mas é um detalhe a ser observado. Luzinha de porta, isso era muito clássico, porque nos Volkswagens não tinha, né? Olhava os amigos que o pai tinha Monza, falava, cara, tem luzinha de porta aqui. E no Santana não tinha, né? Na Quanto não tinha. Outra coisa legal que eu gosto dos Commodoros em relação ao Diplomata, a padronagem de banco é um pouco diferente, e ele parece um carro até mais leve visualmente, né? Entre aspas, dá uma impressão por conta dos bancos, né? Mas é detalhe também. Volante de 3 raios, esse painel que mudou pouquíssimo com a passagem dos anos, mas vale registrar. E aqui, ó, ar-condicionado e o câmbio de 4 marchas. Outra curiosidade, o 2.5 já trazia o câmbio de 5 marchas, o 4.1 câmbio de 4 marchas. E nessa época, o Opala tinha os automáticos, tinha o ZF já com câmbio de 4 marchas também. Muito interessante essa diferença. E aqui no cofre do motor, aqui no cofre, melhor dizendo, nós temos aí o 4.1, motor histórico dos Opalas e Caravans. Eu gosto muito do 2.5, já falei para vocês aqui. Nessa época, inclusive, o 4.1 já estava com potência e desempenho completamente distinto. Mas sem dúvida, tinha torque, tinha força, que é uma coisa que formava um conjunto legal para aquele finalzinho de década. Muito bem, pessoal, vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito desses carros, ó, o conjunto completo, o famoso trio elétrico, né? Temos aqui vidros, retrovisores elétricos, é uma beleza, né? Tem um negócio curioso aqui, que é justamente do freio de mão do Chevrolet da década de 80. O espelho elétrico é bom, né? Muito prático. Chevrolet da década de 80, o freio de mão, isso dos Monzas, dos Cadetes, acontece isso, né? O freio de mão, o botãozinho trava, né? Você aperta ele fica meio, né? Você tem que dar uma puxadinha para ele soltar. É uma manha aí, um trejeito, mas aí funciona bem. Que eu estava comentando, né? Essa questão dos 6 cilindros nessa época já não ser uma grande referência em performance, em desempenho, mas por outro lado é legal porque é um carro que tem um torque bacana. Então você tem um carro aí que tem um torque que ajuda muito e, digamos, resolve, né? Quando você precisa, mesmo não sendo aquele 250S de 1976, né, que surpreendeu o mercado. E o legal também é que os 6 cilindros, qualquer motor grande, você acelera, ele balança o carro, dá aquela balançadinha marota, muito bacana. Muito bem, esse carro é um pouquinho mais baixo, vocês viram, né? Um pouquinho levemente mais baixo. Mas é a moda também hoje em dia, né? É muito engraçado você... O meu Opala mesmo, meu ex-Opala, eu vendi ele, a primeira coisa que o novo proprietário fez foi justamente colocar os pneus com letra branca e dar uma baixadinha. Questão de gosto, né?
logicamente, nunca curti tanto, mas quem vai comprar o carro é que acaba tendo essa... Lógico, o carro é seu, você muda e deixa o carro do seu gosto, né? Essa é a grande sacada de comprar um veículo, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, de modo geral, o que eu gosto muito desses carros também é o conjunto, né? Eu comentei sobre a questão da dirigibilidade, que a Chevrolet fez um trabalho bem interessante nesse ponto. Eles trabalharam bem a questão de suspensão, amortecimento, enfim. Ficou bacana. E isso, né, cara, o 4.1 tem essa sacada, que é sempre divertida, né? Mesmo no motor que não tem aquela potência toda da época. Mas eu acho que uma coisa legal, então esse trabalho de suspensão que a Chevrolet fez, você dirige um Opala dos anos 70, que nem o meu, ele é um típico carro dos anos 70. Você dirige um Opala dos anos 80, é outro carro. E você pegar o último Opala, o Diplomata, ele foi o mais bem acertado, porque passou a ter câmbio de 5 marchas, freios a disco nas 4 rodas, todas essas características que, de maneira geral, faltavam nele, né? Como, por exemplo, esse carro. Um carro 1989 com câmbio de 4 marchas. Então, assim, realmente faltava algo a mais. Eu acho que foi uma coisa que tardia, que a Chevrolet podia ter colocado, talvez já em 87 isso, enfim, foi uma pisada na bola. Eixo da marca com o Opala e com a Caravan mereciam uma quinta marcha com 4.1. Questão técnica, não, porque depois puseram no final, mas enfim, não sabemos. De qualquer forma, essa geração, essa época, eu gosto muito, porque ela traz aí já esse desenho da frente, o carburador, o H34, que é um carburador que basicamente faz o trabalho dele. É isso, meus amigos. E a sinfonia toda andando com conforto, com comodidade. Uma Commodore, uma Caravan Commodore como essa acaba, sem dúvida, sendo até mais interessante que muita Diplomata com menos coisas, né? É interessante. Belo carro, meus amigos. E por isso que é tão divertido, né, andar com esses carros. Um abraço, nos falamos. Olha que belezinha, e a álcool ainda, né? Então, junta várias coisas. Foi o que eu falei na cabeça do vídeo, né? Caravan, álcool, uma comodidade, cara. Por isso que eu gosto desses carros dos anos 80. De modo geral, de metade dos anos 80 para frente, houve uma mudança, até em cinto de segurança. Eles ficaram retráteis, né, o que é muito melhor para usar. Legal, meus amigos, legal. Grande abraço, nos falamos. E é macia, hein? Mesmo um pouquinho mais baixo, tá macia. Até mais, tchau, tchau.